Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Ó meu povo, não te esqueças das obras do Senhor. Ó meu povo, não te esqueças. Ó meu povo, não te esqueças. Meus irmãos e minhas irmãs, como disse no início, todo o significado dessa festa da Santa Cruz. E agora nós olhamos aqui para a cruz de Cristo, o madeiro da cruz. A primeira coisa que nós precisamos entender nessa festa é não querer entender a cruz de forma racional. Porque nós nunca vamos entender de forma racional esse mistério da cruz. Porque, primeiro, nós deveríamos voltar lá atrás. E lá no tempo de Jesus. Viver naquela época. Saber o que era realmente a morte de cruz que os romanos faziam. E daí nós entenderíamos o que era escândalo. Porque, como Paulo fala, para os judeus era escândalo. E nós só poderíamos entender de forma racional esse mistério vivendo na época. Vivendo lá quando Cristo viveu. Então nunca entenderemos de forma racional. Também para os gentios, aqueles que não eram judeus, que não acreditavam, era loucura. Um homem morrer numa cruz, onde a cruz era símbolo de maldição, onde os romanos colocavam os malfeitores. Os gentios olhavam para isso, uma loucura. A única coisa que nós devemos fazer é acolher esse mistério. Porque nós só entenderemos esse mistério realmente quando estivermos lá. Lá, face a face com Deus. E aí, se Deus quiser, vai nos dar essa clareza do que foi tão grande amor. Mas como a palavra fala, lá nós entenderemos verdadeiramente como nós somos amados e conhecidos. Então Ele vai nos mostrar. Deus vai nos mostrar, o próprio Cristo, pode ser que Ele mostre para nós, chegue na nossa frente como chegou para Tomé, e mostre realmente, e aí entenderemos, quando face a face. Como diz lá no Apocalipse, ali entenderemos como nós, seres humanos, filhos, somos conhecidos e amados por Deus. Aqui não entenderemos. Esse mistério é para ser acolhido, olhar para aquele que foi levantado e acolher. Aquele que olhar para a cruz de Cristo e crer que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por mais que não consigamos entender de forma racional, por mais que só vamos entender perfeitamente lá na eternidade esse mistério, nós podemos fazer algumas comparações, algumas reflexões que a igreja nos faz. E a primeira delas é fazer a ligação com o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden existia
um madeiro que foi plantado por Deus, que cresceu, uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Aqui nós temos o madeiro da cruz. Veja, foi pela árvore do conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva pecaram, comendo do fruto daquela árvore. Mas por que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que Adão e Eva poderiam comer e perder e sair do jardim? Por que Deus colocaria aquela árvore? Veja, Deus não cria nada de mal. Tudo que Deus cria é bom. Aquela árvore não era má, mas Deus colocou aquela árvore para que Adão e Eva pudessem escolher livremente a Deus. Porque Deus não quis criar homens como robôs, que obedecessem de forma irracional. Deus colocou aquela árvore, colocou regras. Veja bem, Deus criou o mundo, Ele poderia colocar qualquer regra, e colocou. Foi Ele que criou. Ninguém aqui tem poder para criar um mundo, para criar um universo. Deus criou, e Ele tem a liberdade de colocar suas regras. Mas Deus não colocou regras por regras, para serem cumpridas apenas como regras, não. É porque Deus, no seu infinito amor, que criou a humanidade por amor, Ele queria que essa humanidade criada voltasse para Ele unicamente por amor e não por obrigação. Aquela árvore estava ali e Deus disse: podem comer de tudo, menos do fruto daquela árvore que está ali. E nós sabemos tudo o que aconteceu. Ele disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou Adão e Eva para serem livres, assim como todos nós, para sermos livres. Nada do que Deus criou é mal. O mundo que Deus criou é bom, só que nós temos a escolha de fazermos o bem e o mal, de escolhermos entre Deus e não escolhermos a Deus. Não havia nada de mal naquela árvore, a não ser a desobediência de Adão e Eva. Foi o ato da desobediência deles que trouxe o pecado para eles e, consequentemente, todos os que nascessem, descendentes de Adão e Eva, nasceriam com essa marca do pecado, com essa tendência ao pecado. Por isso que nós facilmente somos levados pelo pecado, pelo nosso pecado, ou pelas tentações, como a serpente tentou. Deus permitiu que a serpente tentasse Adão e Eva, não porque Deus era mau, não. Assim como nós somos tentados aqui, pelo mal, pelas coisas do mundo, não o mundo é bom, mas certas coisas no mundo são más. E nós somos tentados, Deus permite, da mesma forma como no jardim, para que nós sejamos provados no amor, se realmente nós amamos a Ele de todo o coração. Deus não queria que Adão e Eva pecassem. Deus sabia os resultados do pecado de Adão e Eva, mas Ele deu o livre-arbítrio. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, a livre escolha, para escolher somente a Ele. Não porque Ele é egoísta, mas porque Ele sabe que o único caminho que nós podemos ser felizes eternamente é por Ele. E o caminho que Deus utilizou foi da mesma árvore que entrou o pecado pela desobediência de Adão, no madeiro da cruz. Deus plantou no Gólgota, no Calvário, essa árvore. Lá, Adão e Eva comeram do fruto da árvore, por desobediência, pecaram, atraíram para si a morte para toda a humanidade. Mas na árvore plantada no Gólgota, que o fruto da árvore foi Jesus Cristo, aquele que comer do fruto dessa árvore não mais morrerá. Mas essa árvore abriu as portas do céu. E meu irmão e minha irmã, toda vez que nós comemos do fruto dessa árvore do Calvário, nós temos a salvação. E onde é que nós encontramos essa árvore? No altar. Toda vez que é celebrado a Santa Eucaristia.
Toda vez que é celebrada a Santa Eucaristia, é o mesmo mistério da cruz. Jesus que se sacrifica, entregando, derramando todo o seu sangue. Quando não tinha mais sangue, jorra água. E ali Ele salva a humanidade. Toda vez que o Cristo se dá no seu corpo e o seu sangue aqui, transformados no altar, nós somos salvos. É um mistério salvífico. Aqui cresce novamente todos os dias. Está o madeiro da cruz que nos salva. E toda vez que nós comemos do pão, transformado o corpo de Cristo, bebemos do vinho, transformado em sangue de Cristo, como lá na última ceia, Ele quis explicar aos apóstolos o que significava o seu mistério na cruz, que era loucura para todos, mas Ele tentou explicar na Santa Ceia. Eu morrerei, mas aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, terá a vida eterna. Meus irmãos, na primeira leitura, nós temos aquele momento no deserto, onde o povo se voltou contra Deus. Da mesma forma que no jardim do Éden, Adão e Eva se voltaram contra Deus, lá no deserto, Deus que conduzia o seu povo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que sempre estava com o seu povo amando, como no jardim, Deus amava Adão e Eva. E eles sabiam que eram amados, mas quiseram renegar o amor. Também lá no deserto, Deus amava o seu povo, mas o povo se voltou contra Deus. Porque nos trouxesses aqui, Deus nos trouxesse aqui no deserto para morrermos de fome, para morrermos de sede, sem ter comida alguma. Deveríamos ter ficado no Egito. Vamos voltar para o Egito. Começaram a murmurar, se voltar contra o amor de Deus. E o que aconteceu? A palavra diz que serpentes começaram a picar as pessoas. Assim como a serpente enganou Adão e Eva, serpentes estavam picando as pessoas e levando-as à morte. Veja, a primeira coisa que devemos entender aqui é que não foi Deus que enviou aquelas serpentes. No deserto é o habitat das serpentes. Lá naquele deserto, as serpentes vivem ali. Só que por que as pessoas não eram picadas? Porque estavam andando com Deus. Tirou do Egito, o povo vendo Deus, tirou com poder, com seu braço forte, salvou o povo da escravidão do Egito. Estavam todos felizes, chegaram no Mar Vermelho, o Senhor abriu o Mar Vermelho, eles felizes passaram, começaram a andar com Deus no deserto. Depois chegou um ponto que se voltaram contra Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós, por causa do pecado, nós saímos da graça. E quando nós saímos da graça, o pecado nos domina. Não foi Deus que mandou as serpentes, elas estavam ali. Enquanto eles amavam a Deus, seguiam a Deus, obedeciam a Deus, nenhuma serpente podia picar. Como no Novo Testamento fala, aqueles que são de Deus podem pisar em serpentes e em escorpiões, nada fará mal, nenhum veneno os matará. Mas quando eles se voltaram contra Deus, as serpentes começaram a picar e eles começaram a morrer. E o que acontece? Não por amor, mas com medo da morte. Eles se voltam para Moisés e dizem, clama a Deus para nos salvar. E daí Deus fala para Moisés, levanta uma serpente de bronze. E aqueles que olharem para a serpente, que forem picados e olharem para a serpente, serão salvos. Mas por que serpente? Veja, da mesma forma que a serpente foi sinal de perdição e levando à morte aquelas pessoas, Deus se utilizou do sinal que levava à morte para trazer a salvação. São Paulo diz que o Cristo se fez pecado em nós. Veja, porque Jesus no Evangelho fala que, da mesma forma, falando a Nicodemos, da mesma forma que a serpente de bronze foi levantada no deserto para salvar os que eram picados pelas serpentes, o Filho do Homem será levantado para que todo o que olhar para ele e crer se salve, seja salvo. Deus mandou fazer uma serpente, o sinal que levava à morte para salvar.
Paulo diz que Jesus se fez pecado, assumiu todo o nosso pecado, e o sinal que era pecado nos salva. A morte de Cristo vence a morte do Cristo nos traz a salvação. Se no jardim do Éden um homem desobedeceu a Deus e veio a morte, na árvore, no madeiro da cruz do Calvário, um homem obediente ao seu Pai, ao plano, nos salva. Bendito pecado de Adão, como diz os padres da igreja. Bendito pecado de Adão, que nos trouxe um tão grande Salvador. Bendito pecado de Adão, que nos trouxe tão grande salvação. Deus vai se utilizar das nossas enfermidades, fragilidades, pecado, para que nós nos voltemos a Ele, para nos salvar. Meu irmão e minha irmã, olha para a cruz. Nós devemos nos despojar diante da cruz. Esse é o nosso lugar, primeiramente. Se prostrar na cruz e deixar que o seu sangue derramado nos lave de todo o pecado. Mas o nosso lugar não é somente aos pés da cruz, mas o nosso lugar é junto com o Cristo na cruz. Para que possamos entender e acolher esse amor. Não entender, como eu disse, de forma racional, porque nós nunca vamos entender de forma racional, mas acolher esse mistério. E quando nós nos prostramos, somos salvos. O nosso lugar é sendo filhos, porque na cruz Deus nos fez filhos pelo Filho. No seu Filho Jesus Cristo, que se assumiu o pecado, se fez pecado em nós, nós nos tornamos filhos, e se filhos, herdeiros da herança eterna. Se aos pés da tua cruz já me encontro, mas mesmo assim não compreendo tanto amor por mim. Se já me falta o entendimento, resta-me agora um grande amor por ti, pois tudo mais me foi tirado. Olha para a cruz. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. O nosso lugar, primeiramente, como eu falei, é aos pés da cruz, para que esse sangue derramado me lave, purifique, que assim como as vestes do Padre vermelhas, nós sejamos lavados com o sangue. Mas depois o nosso lugar, como eu disse, e essa música fala, não é somente aqui aos pés, mas depois nós somos erguidos com Jesus na cruz, acolhendo esse amor. E aí o madeiro da cruz do Calvário nos leva para a vida eterna. Comendo da sua carne, bebendo do seu sangue, nós temos a vida. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais
posso ir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.